Eu devia ter prestado mais atenção no número do elevador. Não sei por que esse detalhe continua voltando à minha mente quando tento organizar o que aconteceu naquela noite. Das tantas coisas estranhas que percebi naquele hotel, e foram muitas, como vou contar, essa talvez seja a mais difícil de explicar de forma racional, porque é pequena demais para ser inventada e grande demais para ser coincidência. Mas vou começar pelo começo. Era uma quinta-feira. Sei disso porque eu tinha uma reunião marcada para a manhã de sexta com uma cliente que não conseguia vir até Porto Alegre. Ela insistia em me receber na cidade dela, Quaraí, perto da fronteira com o Uruguai. Uma herança complicada, bens em 2 países, situação delicada. O tipo de caso que justifica uma viagem de quase 6 horas de carro. Eu deveria ter saído mais cedo. Mas a tarde foi um desastre de audiências atrasadas e ligações que não terminavam. E quando finalmente fechei o escritório e coloquei a mala no carro, já eram quase 4 da tarde. Calculei que chegaria por volta das 10, 10:30 da noite. Suficiente para dormir algumas horas e estar apresentável de manhã. Quaraí é uma cidade pequena. Não o tipo de lugar com rede de hotéis conhecida. Tinha feito uma reserva rápida num estabelecimento que apareceu no mapa, o Hotel Castelar, perto da Praça Central, com uma foto da fachada que parecia antiga, mas bem conservada. Avaliações medianas, nada alarmante, nada que me fizesse pensar 2 vezes. Cheguei perto das 10:20. A cidade estava quase deserta naquele horário, com aquele silêncio específico de cidades do interior à noite, não o silêncio vazio de um lugar abandonado, mas o silêncio preenchido de lugar que simplesmente dorme cedo. Algumas janelas iluminadas, um bar aberto na esquina com 2 homens do lado de fora, a praça com seus postes alaranjados. O Hotel Castelar ficava numa rua lateral, a meio quarteirão da praça. A fachada era de tijolos escuros, com molduras brancas nas janelas. Devia ter sido um prédio bonito em algum momento. Ainda tinha dignidade, mas o tipo de dignidade cansada de quem carregou muita coisa por muito tempo. Uma marquise de metal sobre a entrada com o nome do hotel em letras que já tinham sido douradas. Entrei com a minha mala de mão. A recepção era pequena. Um balcão de madeira escura, 2 poltronas de couro marrom encostadas na parede, um tapete vermelho desbotado no centro. Atrás do balcão, um homem de uns 60 anos levantou os olhos de um livro quando eu entrei. Óculos de armação fina, cabelo branco penteado para o lado. "Boa noite", disse ele. "Reserva?" "Pedro Almeida, fiz pelo site." Ele digitou alguma coisa num computador que parecia ter pelo menos 15 anos. Teclas amareladas, monitor grosso. "Terceiro andar", ele disse sem olhar para mim. "Quarto 308. Pegou uma chave física. Uma chave de verdade, de metal, com um chaveiro de madeira com um número gravado, e colocou sobre o balcão. Eu olhei para a chave por um segundo. Tem algo curiosamente desorientador em hotéis que ainda usam chaves físicas. Uma sensação de estar num tempo ligeiramente diferente. "O elevador fica ao fundo", ele disse voltando ao livro. Peguei a chave e fui. O corredor era estreito, com papel de parede listrado em bege e dourado desbotado. As luminárias no teto eram daquelas antigas, com cúpulas de vidro opaco que jogavam uma luz levemente amarelada. O chão de madeira rangia suavemente a cada passo. O elevador era pequeno, cabine de madeira envernizada, espelho na parede do fundo, porta de metal com grades que eu precisei fechar manualmente. Quando pressionei o botão do 3º andar, notei que o painel tinha os botões de todos os andares, térreo, 1º, 2º, 3º, mas o botão do 2º andar estava coberto com um pequeno adesivo branco. Nada escrito, só a cobertura. Pensei, obra provavelmente, ou ala fechada, não pensei mais nisso. O 3º andar tinha o mesmo papel de parede do corredor da entrada, as mesmas luminárias, uma fileira de portas de cada lado.
Fui até o quarto 308, do lado direito do corredor. Foi quando percebi que o quarto diretamente em frente ao meu era o 312. Não havia nada de errado com isso. Os números faziam sentido. 308 de um lado, 312 do outro, com a numeração progredindo em direções opostas, como é comum em corredores de hotel. Normal. Mas por algum motivo, e até hoje não sei dizer exatamente por quê, eu fiquei olhando para aquela porta por alguns segundos, a mais do que deveria. Era idêntica às outras. Madeira escura, maçaneta de metal, número metálico parafusado na altura dos olhos. Nada diferente. Mas havia alguma coisa. Não na porta em si, talvez. Talvez fosse o silêncio específico que vinha daquele lado do corredor. Ou a forma como a luz daquela luminária em particular parecia levemente mais fraca do que as outras, criando uma sombra mais pronunciada sobre o batente. Abri meu quarto e entrei sem olhar para trás. O quarto 308 era exatamente o que eu esperava. Pequeno, limpo o suficiente, com aquela atmosfera funcional e levemente melancólica de quartos de hotel que receberam muita gente e não guardam nada de nenhuma delas. Cama de casal com colcha verde escuro. Criado mudo com um abajur. Televisão de tela plana. O único elemento que parecia ter menos de 20 anos naquele quarto. Uma janela com cortinas pesadas de tecido brocado. Um banheiro pequeno com azulejos brancos e uma torneira que gotejava levemente. Coloquei a mala sobre a cadeira encostada na parede, me sentei na borda da cama e fiquei ali por um momento sem fazer nada. É uma coisa estranha, chegar num quarto desconhecido à noite. Existe um processo de adaptação que acontece quase que automaticamente. Você mapeia o espaço, registra as saídas, sente o peso do silêncio específico daquele lugar. Cada quarto de hotel tem um silêncio diferente. Alguns são silêncios neutros, quase confortáveis. Outros carregam uma qualidade diferente, como se o silêncio tivesse textura. O silêncio do quarto 308 tinha textura. Era espesso, não desconfortável de imediato, mas presente. Como se o silêncio fosse uma camada a mais no ar do quarto. Atribuía ao cansaço. 6 horas de estrada deixam qualquer pessoa com a percepção levemente distorcida. Fui ao banheiro, lavei o rosto, escovei os dentes. Organizei minha pasta para a reunião da manhã. Documentos, procuração, anotações sobre o caso da minha cliente. Coloquei o despertador para as 7h30. Antes de deitar, fui até a janela e abri levemente a cortina. O quarto dava para a rua lateral. Lá embaixo, a calçada estava vazia. Na calçada oposta, uma árvore antiga com tronco largo, um poste. A sombra comprida de alguma coisa que eu não conseguia identificar, se projetando sobre o asfalto, provavelmente de um sinal de trânsito que ficava fora do meu campo de visão. Fechei a cortina, deitei. O colchão era firme, mas não desconfortável. As cobertas cheiravam a produto de limpeza, aquele cheiro específico de hotel, que é ao mesmo tempo estéril e curiosamente tranquilizador. Fechei os olhos. Por quanto tempo fiquei assim, tentando dormir, não saberia dizer. Talvez meia hora. O cansaço estava lá, claramente. Eu sentia nos músculos das costas, na tensão dos ombros, mas o sono não vinha. Minha mente continuava organizando argumentos para a reunião da manhã, revisando cláusulas, antecipando objeções. Advogados têm uma mente difícil de desligar. Em algum momento, devo ter dormido sem perceber. Acordei. Não foi um acordar abrupto. Foi aquele tipo de despertar gradual, em que a consciência volta em camadas. E por um momento, você não tem certeza se está acordado ou ainda num estado intermediário entre o sono e a vigília. Fiquei deitado de olhos abertos no escuro. O quarto estava completamente silencioso. E então percebi que não estava. Havia um som no corredor. O som era baixo. Baixo o suficiente para que, se eu estivesse dormindo mais profundamente, não tivesse me acordado. Era uma espécie de rangido.
Não o rangido do piso de madeira sob passos. Eu conhecia esse som. Tinha ouvido quando caminhei pelo corredor mais cedo. Era um rangido diferente, mais lento, mais contínuo, como a abertura de uma dobradiça. Fiquei imóvel por um momento, escutando. O rangido parou. Silêncio. Olhei para o despertador no criado mudo. 2h17. Fiquei escutando por mais alguns minutos. Nada. O tipo de silêncio que se segue a um som que você não tem certeza se realmente ouviu. Comecei a convencer a mim mesmo de que tinha sido um sonho, ou a madeira do prédio se acomodando com a variação de temperatura da madrugada. Hotéis antigos fazem isso, eu sabia. Estava prestes a fechar os olhos quando ouvi de novo. O mesmo rangido, lento, deliberado. E depois, silêncio. Me levantei. Não foi uma decisão pensada. Foi um reflexo de quem passou anos lidando com situações que exigem que você confirme os fatos antes de tirar conclusões. Fui até a porta, devagar, e encostei o ouvido na madeira. Silêncio absoluto do lado de fora. Afastei levemente a porta, a corrente de segurança ainda presa, e olhei pela fresta. O corredor estava iluminado pelas mesmas luminárias alaranjadas de antes, mas havia algo diferente na iluminação naquele horário. A luz parecia mais baixa, mais concentrada em pequenos círculos no teto, deixando as partes entre as luminárias num semi-escuro mais pronunciado. As sombras nas portas eram mais densas. E a porta do quarto 312 estava aberta. Não completamente, uns 20, 30 centímetros, o suficiente para ver uma fatia do escuro interior. O corredor estava vazio, nenhum passo, nenhuma figura, nenhum ruído. A porta tinha aberto e não havia ninguém ali. Fiquei olhando por uns 15 segundos, talvez 20, não havia movimento. A porta estava aberta, estática, jogando aquela fatia de escuro em direção ao corredor. Tranquei a corrente e voltei para a cama. A explicação racional vinha facilmente. Hóspede que saiu e não fechou direito a porta. Corrente de ar pelo corredor. A própria estrutura antiga do prédio, com pisos levemente inclinados, fazendo uma porta mal fechada ceder lentamente até abrir. Tudo isso era possível. Tudo isso era provável. Mas enquanto deitava e tentava voltar a dormir, percebi que havia um detalhe que não se encaixava em nenhuma dessas explicações. Eu não tinha ouvido passos. Nenhum passo antes do rangido, nenhum passo depois. Se alguém tivesse saído do quarto 312, eu teria ouvido o piso rangendo. Se alguém tivesse deixado a porta mal fechada mais cedo e ela tivesse cedido com o tempo, o rangido teria sido diferente, mais irregular, acompanhado de pequenas pausas e recomeços, conforme a porta fosse se movendo por gravidade. O rangido que eu ouvi tinha sido uniforme, constante, como uma porta sendo aberta por alguém que estava controlando a velocidade. Fechei os olhos. O sono demorou muito para voltar. Acordei às 7h20, 10 minutos antes do alarme. A luz do dia entrava pelas bordas das cortinas, aquela luz branca e fria de manhã de outono. Me sentei na cama e fiquei por um momento reconectando os pedaços da noite. A reunião, a viagem, o corredor às 2h17. À luz da manhã, tudo parecia razoavelmente fácil de descartar. Eu estava cansado, num lugar desconhecido, num prédio antigo cheio de rangidos e correntes de ar. Minha mente estava no modo de trabalho, hipervigilante, provavelmente amplificando cada detalhe fora do comum. Me levantei, tomei banho, me vesti. Quando abri a porta do quarto para ir tomar café, olhei automaticamente para o 312. A porta estava fechada. Claro que estava. Desci para o café da manhã, que era servido num pequeno salão no térreo. Mesas cobertas com toalhas brancas, uma mesa de buffet com pão, frios, frutas, café e suco. Havia apenas outras 2 hóspedes no salão. Um homem de meia idade, que comia em silêncio olhando para o celular, e uma mulher mais velha que folheava uma revista. Me servi e sentei.
A moça que servia o café, jovem, uns 20 anos, cabelo preso, veio até a minha mesa para perguntar se eu precisava de mais alguma coisa. Não, obrigado, disse eu. E então, sem ter planejado perguntar, acrescentei: você sabe se tem alguém hospedado no quarto 312? Ela parou. Não foi uma pausa longa. Menos de um segundo, provavelmente. Mas foi perceptível. Por quê? Ela perguntou. Ouvi um barulho no corredor durante a noite. Achei que podia ser alguém saindo do quarto. Ela sorriu. Um sorriso correto, de atendimento. Vou verificar para o senhor. Voltou depois de alguns minutos. O senhor é o único hóspede no 3º andar esta noite. Processou isso por um momento. Obrigado, disse. Ela foi embora. Terminei o café pensando naquilo. O único hóspede no 3º andar. Então não havia ninguém no 312. A porta não tinha sido aberta por um hóspede saindo. Corrente de ar, estrutura do prédio, porta mal travada. As explicações racionais continuavam de pé e talvez até se fortalecessem com a informação de que o andar estava quase vazio. Sem movimento de pessoas, qualquer corrente de ar teria mais liberdade para agir. Era uma explicação satisfatória. Mas quando terminei meu café e levantei para ir buscar minha pasta no quarto, percebi que não me sentia satisfeito. Havia algo na pausa da moça antes de responder a minha pergunta. Algo pequeno, talvez nada, mas estava lá. A reunião durou mais do que eu esperava. Minha cliente era uma senhora de 70 e poucos anos, firme e precisa, com a clareza de raciocínio de quem passou décadas administrando propriedades em 2 países. O caso era complexo. Bens imóveis em Artigas, do lado uruguaio, misturados com uma herança de 1º grau que envolvia testamento parcialmente contestado. Ficamos quase 4 horas trabalhando nos documentos. Quando saí do escritório dela, eram quase 2 da tarde. Tinha pensado em iniciar a volta a Porto Alegre naquele mesmo dia, mas a reunião tinha revelado desdobramentos que exigiam mais um dia de trabalho. Precisava revisar documentação adicional que ela ia me enviar, e havia um cartório em Quaraí onde eu precisava verificar um registro. Então liguei para o Hotel Castelar e pedi para estender a reserva por mais uma noite. A voz do telefone, não era o homem da noite anterior, era alguém mais jovem, disse que não havia problema. Passei a tarde trabalhando no quarto, documentos espalhados na pequena mesa encostada na janela. Lá fora, a rua lateral estava tranquila. A árvore de tronco largo que eu tinha visto na noite anterior ficava exatamente em frente à minha janela, uma tipuana velha, com galhos que se espalhavam largamente para os 2 lados. Eram quase 6 da tarde, quando levantei para esticar as costas e fui até a janela. E foi quando percebi a sombra que eu tinha visto na calçada na noite anterior. Aquela sombra comprida que eu tinha atribuído a um sinal de trânsito fora do campo de visão. Não poderia ter sido de um sinal de trânsito. Eu estava olhando para a rua agora, com luz do dia, e não havia nenhum sinal de trânsito naquele trecho da calçada. Não havia nada que pudesse projetar uma sombra com aquele formato. Longa, vertical, levemente irregular na parte superior. O formato de uma pessoa parada. Fiquei na janela por um tempo, olhando para o trecho de calçada onde a sombra tinha estado. A tipuana balançava levemente com o vento. Seus galhos projetavam sombras em movimento sobre o asfalto. Nenhuma sombra parada, nenhuma figura. Desci para jantar cedo, num restaurante a 2 quarteirões do hotel, e fiquei mais tempo do que precisava, tomando café depois da refeição, lendo notícias no celular. Quando finalmente voltei para o hotel, eram quase 10h30. O mesmo homem de cabelo branco estava na recepção. Levantou os olhos quando entrei, me reconheceu com um aceno quase imperceptível e voltou ao livro. No elevador, enquanto fechava a grade, notei o painel novamente. O adesivo branco sobre o botão do 2º andar. Desta vez, por algum motivo, ele me incomodou mais do que antes. Subi, fui até o quarto. A porta do 312 estava fechada. Entrei no 308. Organizei os documentos, me preparei para dormir.
Desta vez não demorei a pegar no sono. O dia longo fez o que o dia anterior não tinha conseguido e em 20 minutos eu estava apagado. Acordei às 2h17. Não precisei olhar para o relógio para saber. Mas olhei e era isso. 2h17. O mesmo horário da noite anterior. Fiquei deitado por um momento, completamente imóvel, escutando. O rangido veio logo em seguida. O mesmo rangido lento, uniforme, de dobradiça. Me levantei antes mesmo de tomar a decisão consciente de fazê-lo. Fui até a porta com mais cuidado desta vez, sem ligar a luz do quarto, deixando os olhos se adaptarem ao escuro. Encostei o ouvido na madeira. Silêncio. Abri a fresta com a corrente presa. A porta do 312 estava abrindo. Eu podia vê-la no processo. Não estava aberta como antes. Estava se abrindo lentamente aqueles centímetros finais do movimento que eu tinha acordado para ver na noite anterior. A dobradiça rangia naquele ritmo constante. E então parou. A porta ficou estática, aberta uns 25 centímetros, exatamente como antes. O corredor estava vazio, mas desta vez havia algo diferente que eu não tinha percebido na noite anterior. Ou talvez eu tivesse percebido e minha mente tivesse descartado o detalhe como irrelevante. No corredor, entre o meu quarto e o 312, havia um espelho. Um daqueles espelhos compridos de parede, com moldura dourada entalhada, o tipo de detalhe decorativo que prédios antigos tinham em seus corredores. Eu tinha passado por ele dezenas de vezes, sem prestar atenção. Mas da fresta da minha porta, naquele ângulo específico, o espelho estava visível. E no espelho, o corredor parecia diferente. Não dramaticamente diferente. Não de um jeito impossível de descrever ou de um jeito que eu pudesse apontar e dizer: aquilo está completamente errado. Era uma diferença sutil, do tipo que você percebe com o canto do olho e que some quando você tenta olhar diretamente. A porta do 312, no reflexo do espelho, estava fechada. Fechei minha porta. Fiquei parado no escuro do meu quarto, de costas para a porta, respirando devagar. Existem explicações para ilusões de ótica. Existem explicações para a forma como espelhos distorcem profundidade e ângulo, especialmente com iluminação indireta e baixa. Existem explicações para a forma como um cérebro cansado, num estado entre o sono e a vigília, pode perceber coisas que não estão lá, ou deixar de perceber coisas que estão. Eu conheço essas explicações. Eu as listei mentalmente, uma a uma, enquanto ficava parado naquele escuro. Mas a porta estava aberta. Eu tinha visto com meus próprios olhos. E no espelho, a mesma porta estava fechada. Não dormi mais naquela noite. Fiquei na cama com a luz do abajur acesa, trabalhando nos documentos do caso, tentando me ocupar. Às 6 da manhã, desisti de fingir que ia conseguir descansar e me levantei para tomar banho. A reunião com o cartório era às 10. Tinha algumas horas. Fui tomar café antes dos outros hóspedes chegarem ao salão. O mesmo homem de cabelo branco estava na recepção quando desci. Parei diante do balcão. "Bom dia", disse. "Bom dia." Ele levantou os olhos. "Posso te fazer uma pergunta?" Uma pausa pequena. "Claro." "O quarto 312. Faz quanto tempo que ele fica sem hóspedes?" O homem me olhou por um momento sem responder. Não era a expressão de alguém que não entendeu a pergunta. Era a expressão de alguém que está decidindo como respondê-la. "Por que o senhor pergunta?" "Ouvi barulhos no corredor durante a noite. 2 noites seguidas." "Prédio antigo", disse ele. "Madeira trabalha muito com o frio." "Sim", concordei, "mas a porta do 312 está abrindo." Outra pausa, mais longa desta vez. "Vou verificar as fechaduras", ele disse. "Obrigado." Fiz uma pausa. "Tem algo de especial naquele quarto?" "Todos os quartos são iguais", ele disse, e voltou ao livro. Havia uma resposta que não era uma resposta. Todos os quartos são iguais. Não era a mesma coisa que "não há nada de especial no 312. Era uma frase que desviava da pergunta sem negá-la. Tomei café pensando nisso.
Depois do café, em vez de subir direto para o quarto, fiz uma coisa que não tinha planejado fazer. Fui até a pequena estante de revistas e folhetos que ficava num canto do salão. O tipo de canto que existe em todo hotel antigo, com panfletos de atrativos turísticos e, às vezes, um pouco da história do lugar. Havia um folheto dobrado com o brasão da prefeitura de Quaraí, um guia histórico da cidade. Folheei sem grande expectativa. Na terceira página, havia uma seção sobre construções históricas do centro. O Hotel Castelar aparecia com uma foto em preto e branco, a mesma fachada de tijolos, mas numa versão mais jovem, sem o desgaste atual. A legenda dizia que o prédio tinha sido construído em 1931 e funcionava como hotel desde 1935. Havia um parágrafo descrevendo a história do lugar. Nada de incomum. Propriedade de uma família local, passada para outras mãos em várias décadas. Reformas nos anos 70 e 90. Mas no final do parágrafo, uma frase curta. O segundo andar permanece fechado para reforma desde 2019. Dobrei o folheto e coloquei de volta. O segundo andar fechado explicava o adesivo no botão do elevador, mas não explicava por quê. Quando eu estava no terceiro andar e olhava para o corredor que se estendia em direção às escadas, a placa indicativa que apontava para os andares inferiores mostrava: terceiro andar, segundo andar, térreo, 3 andares, como esperado, exceto que o prédio, olhando da rua, tinha apenas 2 andares acima do térreo. Eu tinha passado por aquela placa dezenas de vezes sem processá-la conscientemente. Mas agora que tinha pensado nisso, tinha certeza. Da calçada, o Hotel Castelar tinha térreo, primeiro andar, segundo andar, 3 níveis visíveis do exterior. Mas eu estava hospedado no terceiro andar. Precisei de alguns minutos para me convencer de que havia uma explicação simples que eu estava deixando escapar. Prédios comerciais frequentemente têm pé direito diferente no térreo, o que faz com que o que parece ser primeiro andar de dentro seja segundo andar de fora. Ou a fachada podia me enganar sobre a quantidade real de pavimentos, ângulo de visão, posição dos andares entrepisos, coisas assim. Eram explicações razoáveis. Eram o tipo de coisa que um advogado treinado para pensar com precisão deveria considerar antes de tirar conclusões. Mas havia uma forma direta de verificar. Saí do hotel. Atravessei a rua. Fiquei na calçada em frente do lado da Tipuana e contei. Térreo, janelas do primeiro andar, janelas do segundo andar, 2 andares acima do nível da rua, com pé direito normal, sem nada que sugerisse um entrepiso escondido. Entrei de volta no hotel e fui direto às escadas. Havia uma escadaria ao lado do elevador, com corrimão de ferro e degraus de madeira. Subi. Primeiro andar. Corredor com portas. Mesmo papel de parede. Mesmas luminárias. As portas estavam com números entre 101 e 114, como esperado. Subi mais um lance. Havia uma porta de metal na entrada do segundo andar, fechada, com uma corrente e um cadeado. Uma placa plastificada. Andar em reforma. Acesso proibido. Olhei para a escadaria acima da porta. Ela continuava subindo. Subi mais um lance e cheguei ao terceiro andar. Ao meu corredor, ao quarto 308, a porta fechada do 312. Fui até a janela no final do corredor, uma janela estreita que dava para a lateral do prédio, e olhei para baixo. O solo estava 2 andares abaixo. Contei de novo. Térreo, primeiro andar, e eu estava no segundo andar, não no terceiro. O hotel tinha 2 andares habitados. O que eles chamavam de terceiro andar era, na realidade, o segundo andar, que o segundo andar estava em reforma desde 2019, e eu estava hospedado nele. Concluí o trabalho no cartório às 11h30 e voltei para o hotel para pegar minhas coisas. Tinha tomado a decisão durante a caminhada de volta. Eu ia embora naquela tarde. O caso da minha cliente estava suficientemente avançado. O restante podia ser resolvido por e-mail e videoconferência.
Eu não tinha nenhuma razão objetiva, verificável, juridicamente sustentável para não ficar mais uma noite. Mas eu ia embora. Subi para o quarto e comecei a arrumar a mala. Fui metódico, racional, concentrado. Documentos na pasta, roupas na mala, nécessaire no bolso lateral. Quando ia fechar a mala, parei. Havia uma coisa que eu precisava verificar. Não por necessidade prática. Por alguma razão que não conseguia articular completamente. A mesma razão que faz um advogado reler uma cláusula que já entende porque alguma coisa pequena está levantando uma questão silenciosa no fundo do raciocínio. Saí do quarto e fui até a porta do 312. Não havia nada de especial nela. Madeira escura, maçaneta de metal, o número 312 parafusado na altura dos olhos. Encostei levemente a mão na superfície da porta. A madeira estava fria. Não levemente fria, como seria normal numa superfície que não recebia sol direto. Fria como superfícies ficam quando do outro lado há algo mais frio ainda. Uma janela aberta para o ar de outono, ou uma câmara de ar entre paredes, ou simplesmente um espaço que não tem nenhuma fonte de calor há muito tempo. Abaixei o olhar para o espaço entre a porta e o chão. A maioria das portas de hotel tem uma folga de 1 ou 2 centímetros no chão, para ventilação, para permitir que a porta deslize sem travar no tapete. A porta do 312 tinha essa folga. Do lado de dentro estava escuro, completamente escuro. Não o escuro de um quarto com as cortinas fechadas, onde sempre há alguma borda de luz. O escuro de um espaço sem janelas, ou de janelas completamente bloqueadas, ou de um espaço que simplesmente não recebia luz de lugar nenhum. Coloquei o celular no modo lanterna e inclinei-o na direção da fresta. O feixe de luz cortou o escuro do outro lado. Vi um pedaço de assoalho, madeira escura igual ao corredor, poeira, uma perna de móvel, de uma cama talvez, ou de uma mesa. E na borda do que eu conseguia ver, uma sombra que não deveria estar ali. Era a sombra de uma pessoa parada, projetada sobre o assoalho do quarto 312, nítida e imóvel, como se alguém estivesse de pé no interior escuro do quarto, exatamente do lado de dentro da porta. Apaguei a lanterna. Fiquei parado no corredor por um momento. Depois voltei para o meu quarto, peguei a mala, desci as escadas, deixei a chave no balcão sem dizer nada ao homem de cabelo branco que não levantou os olhos do livro e saí para o sol frio da manhã de Quaraí. Dirigi durante 3 horas antes de parar num posto de gasolina na beira da rodovia para tomar café. Fiquei parado no balcão com o copo de isopor nas mãos e tentei organizar o que tinha acontecido da forma como organizaria qualquer conjunto de evidências, separando o que eu sabia com certeza do que eu tinha inferido e separando o que eu tinha inferido do que eu tinha imaginado. O que eu sabia com certeza. A porta do 312 tinha aberto 2 noites seguidas, às 2h17, sem que houvesse ninguém no corredor. No espelho do corredor, a porta aparecia fechada quando estava aberta. O hotel me havia hospedado num andar que, segundo documentação pública, estava fechado para reforma. A madeira da porta 312 estava anormalmente fria. A sombra que vi pelo celular podia ter muitas explicações. Um móvel com formato incomum, um jogo de luz e ângulo, qualquer coisa. Podia. Mas havia uma coisa que eu continuava voltando, que não se encaixava em nenhuma explicação de móvel ou ângulo. A sombra estava na parede errada. Eu tinha inclinado o celular na direção da fresta, jogando luz para dentro do quarto. A fonte de luz estava à minha esquerda, do lado da porta. A sombra de qualquer objeto dentro do quarto deveria, portanto, ser projetada para a direita, para o lado oposto à fonte de luz. A sombra que eu vi estava projetada para a esquerda, na direção da fonte de luz. Como se não fosse uma sombra projetada pela luz do meu celular. Como se fosse uma sombra que já estava lá. Joguei o café fora, ainda pela metade, e voltei para o carro. Passei o resto da viagem pensando em física de sombras, em ângulos de reflexo,
em como a percepção distorce detalhes quando se está com medo. Construí argumentos, desconstruí argumentos, reconstruí de novo. Quando cheguei em Porto Alegre e parei o carro na garagem do meu apartamento, tinha chegado à conclusão que qualquer advogado honesto precisa chegar quando as evidências não apontam numa direção única. Eu não sei o que estava naquele quarto. O que eu sei é o seguinte: fui ao Hotel Castelar uma segunda vez, 3 semanas depois, quando precisei voltar a Quaraí para entregar documentação à minha cliente. Passei pela rua lateral, onde o hotel ficava. A fachada estava lá, a marquise de metal. O nome em letras que tinham sido douradas. Mas as janelas do segundo andar, o andar onde eu tinha ficado, o andar que eles chamavam de terceiro, estavam cobertas por dentro. Não por cortinas, por alguma coisa opaca, uniforme, completamente vedada. Parei o carro por um momento, olhando, e então, na janela do quarto que eu imaginei ser o 312, baseado na posição do prédio e na conta que eu fiz mentalmente dos cômodos, a vedação se moveu, levemente, por um segundo. Como se alguém do lado de dentro tivesse chegado perto o suficiente para fazer o material se mover. Ou como se alguém do lado de dentro tivesse se afastado. Não parei no hotel. Não fiz perguntas, não voltei. Mas às vezes, à noite, quando estou num hotel por causa do trabalho, o que acontece com uma frequência razoável para um advogado que viaja para audiências em outros estados e acordo no meio da madrugada com o silêncio espesso que alguns quartos têm, eu fico deitado muito quieto por alguns instantes antes de olhar para o relógio e rezo silenciosamente para que o horário não seja 2h17, porque até hoje não sei o que acontece no quarto 312 do Hotel Castelar às 2h17 da madrugada. Mas tenho a impressão de que, se eu ficasse tempo suficiente para descobrir, eu não seria capaz de contar essa história.